Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Se você chegou aqui agora, não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Pamela Veríssimo, sou artesã e professora de artesanato. No vídeo de hoje, eu trouxe um passo a passo para vocês em caixaria. Eu sei que vocês gostam bastante. É um modelo de caixa oval, onde eu trabalhei com guardanapo, esponjado, aplicação de carimbo, sombreado, stencil e muito mais. Eu já não tenho mais a peça aqui em mãos para poder mostrar para vocês, porque foi uma peça que eu fiz e já dei de presente. Espero aí que vocês gostem do conteúdo, deixando uma curtida, um comentário, compartilhando, porque dessa forma eu vou saber o que trazer aqui para o canal para poder agradar a todos. Lembrando que a lista completinha com todos os materiais, as cores que eu utilizei, referência de stencil, estará disponível com passo a passo em PDF, com foto desse projeto apenas para os membros aqui do canal. Se você ainda não sabe sobre esse clube de membros, esse programa especial, eu vou colocar um link explicativo aqui no card. E para você solicitar a sua entrada aqui na descrição do vídeo, porque por apenas R$ 6,99 por mês você tem acesso a vantagens exclusivas, vídeo aulas exclusivas também e passo a passo de todas as aulas postadas aqui no canal a partir de agosto de 2021. Então, bora lá conferir o passo a passo. Vamos começar então a decorar essa caixa maravilhosa redonda. Vou começar pela parte de baixo. Nessa parte de baixo, vou trabalhar com esponjado, aplicação de carimbo e sombreado. Então, o que você precisa se certificar? De que a parte exterior está bem seca, porque o esponjado, ele exige água, nós precisamos trabalhar com água. Já deixei aqui umedecendo, ó, a minha esponja marinha, porque ela dá um efeito todo especial. Se você não tiver esponja marinha, compre uma esponja bem porosa. Tem algumas esponjas que vocês conseguem cortar e fazer um efeito similar, tá? Mesmo efeito que a esponja marinha, infelizmente, não tem. Então, eu gosto bastante de utilizá-la e cuidando bem, dá pra ter essa esponjinha aqui pra muito tempo. Combinando com o meu papel, eu escolhi esse tom camurça queimado, então é com ele que eu vou trabalhar o meu esponjado. A minha bandejinha aqui secou a parte branca, então eu vou utilizar, né, pessoal? Aqui precisamos utilizar os nossos materiais até onde não dá mais, né? Não dá pra gente ficar toda hora pegando uma bandejinha. Aqui dá pra usar, então tranquilo. Tiro aqui a minha esponja marinha, ó, do potinho com água. Tiro um pouco do excesso. Ela precisa estar úmida, não ensopada, tá? Coloco a água no cantinho. Antes de começar a esponjar a peça, eu dou uma umedecida nela, ó, dando batidinhas. E aqui a caixa redonda eu gosto de fazer por partes. Então, ó, depois que eu dei uma umedecida, eu venho aqui, ó, na tinta, aperto, dou batidinhas, dou uma trabalhada e venho aqui na parte onde eu umedeci o MDF. Vou dando batidinhas com o lado que tem a tinta e com o lado limpo eu vou suavizando, ó. E aqui não tem o certo ou errado, vai de gosto. Se você quiser mais forte, é só aplicar um pouco mais. Se você quiser mais fraco, eu vou colocar a mão agora aqui por dentro. Ó. Não tem problema que manchou aqui, depois a gente vai continuar também a aplicação. Venho com o ladinho que tá molhadinho, ó, dou batidinhas, viro e começo aplicando aqui a tinta. E com o lado limpo eu vou suavizando. Terminei, pra mim está ótimo dessa forma, é só pra não deixar a pintura tão chapada e também pra imitar um pouquinho ali do meu papel, que tem um tonzinho um pouco mais pro camurça. O que eu gosto de fazer? Eu deixo secar natural, porque ao utilizar o secador ou soprador, como o esponjado ele tem água, essa água ela vai para as laterais, ela vai ser empurrada
e vai ficar um manchado feio, vai ficar escorrido. Então, eu vou deixar secar natural e já volto para começarmos a trabalhar com o carimbo. E esse foi o resultado do esponjado marmorizado. Agora, o que eu vou fazer? Vou começar a trabalhar com esse carimbo. Esse carimbo aqui eu adquiri numa promoção da Arte Fácil, quando eu fui numa mega artesanal. Então, de repente, vocês podem encontrar no site o mesmo carimbo, ou se você tiver um carimbo de raminho, de flores ou folhas, dá para utilizar também. Eu vou utilizar a cor verde oliva, rosa ciclame e o caramelo para estampar esse carimbo. Separei aqui uma outra bandejinha, um pincel velhinho, ó, de cerdas sintéticas. Esse daqui, ó, ele era a numeração 16 da Castelo. É só para espalhar a tinta para poder aplicar o carimbo, então dá para utilizarmos tranquilamente. Trabalhar com carimbo, ao mesmo tempo que é fácil, é difícil. Vocês precisam dosar a quantidade de tinta e também colocar uma força na hora de fazer a carimbada, senão a carimbada não sai. Para fazermos testes, antes de irmos para a peça, eu gosto sempre de carimbar num papel. Então, eu tenho sempre uma folha de sulfite ou um pedacinho de papel próximo para eu poder fazer esse teste. Vou começar com a cor caramelo. Vou colocar um pouco aqui na minha bandeja. Venho com o pincel. Eu vou dar uma espalhada, tá? Tem que espalhar bem para que não fique com excesso de tinta no seu carimbo. Venho aqui no carimbo, posiciono, ó, e venho no papel. Ó, uma parte aqui não pegou a tinta, então eu volto aqui. Agora a carimbada ficou boa. Coloco o papelzinho de lado. Estico e começo a carimbar a peça. E aqui eu vou fazer carimbadas alternadas, porque eu quero carimbar com outras cores. E também vou colocar o carimbo mais pra cima e mais pra baixo. Para que eu continue utilizando esse carimbo com outras cores, eu venho com um paninho úmido, dou uma limpadinha, ó, tiro a tinta que eu estava utilizando e vou fazer o mesmo procedimento com o pincel. Eu vou lavar ele um pouquinho numa água, deixa eu só tampar aqui a tinta, que eu deixei uma outra tinta aberta. Ó, eu tenho sempre um potinho com água, eu tiro aqui o excesso da tinta na água. Venho com um paninho, ó, e tiro o excesso aqui das cerdas, para poder continuar usando o mesmo pincel. Vejo se saiu bastante a tinta. E agora eu vou começar a aplicar a cor rosa ciclame. Olhem só como está ficando. E por último, eu vou utilizar, limpo aqui de novo, né? Vou utilizar o tom verde oliva. Limpo lá meu pincelzinho de novo na água. Tiro aqui o excesso da tinta. Por isso eu comecei pela cor mais clara. Porque se tiver a transferência, ó, verde oliva. Não vai ter problema aqui no verde, que o verde é mais forte, ó.
prontinho. Olha, não tem o certo e o errado aqui, vocês podem também intercalar mais os carimbos, da forma que vocês quiserem, tá bom? Vou secar e a gente vai começar a fazer o sombreado, que será a parte final aqui da peça. Na etapa do sombreado, como a caixa oval, ela é grande, né? Então, eu selecionei esse pincel angular da Ceramic de tamanho 16 para poder dar o melhor acabamento. E para sombrear, você vai precisar de água, o pincel angular e a tinta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o sombreado na parte inferior e na parte superior da caixa. Então, eu vou utilizar a tinta caramelo, que foi a mesma cor que eu carimbei aqui a peça. Eu vou colocar um pouquinho dessa tinta, vou usar aqui o azulejo mesmo. Vamos ver se vocês vão conseguir ver todos os elementos. Vou colocar um pouquinho da tinta aqui no meu próprio azulejo, ó. E para sombrear perfeitamente, o seu pincel precisa estar hidratado. Então, eu deixei ele um pouquinho aqui na água, para que entrasse água aqui na virola e o pincel ficasse bem hidratado. Vou começar sombreando essa parte superior aqui da caixa. Então, eu hidrato o pincel na água, tiro um pouquinho do excesso num paninho, venho só com a ponta do pincel na tinta. Como eu tenho essa extensão para trabalhar, eu não vou trabalhar no azulejo, eu já vou vir direto para a peça. E aí, eu começo com movimentos suaves, apertando o pincel na peça, tá? Não é para deixar o pincel flutuando. Todas as cerdas aqui do pincel precisam encostar na peça. Fiz esse movimento de vai e vem, venho com um mop aqui onde fica a marcação de água, para que não fique depois de seco essa marcação aqui na peça, fique uma peça feia. Vou virando e continuo o processo. Para que fique um melhor acabamento, eu gosto sempre de aplicar 2 demãos desse sombreado. Então, ó, a primeira demão eu acho que sempre fica manchada. E agora eu vou colocar a mão aqui por baixo e vou sombrear também onde eu apliquei os carimbos, para que a peça fique com um acabamento melhor, olhem. Movimento de vai e vem. Vou secar e fazer mais uma demão, seguindo esse mesmo procedimento. Após a segunda demão do sombreado secar, esse aqui foi o resultado, tá? Então, a peça aqui já está finalizada e eu vou fazer as bordinhas. Por isso que eu deixei para o final, para também ver que cor que eu iria fazer o sombreado para combinar com essa parte aqui. E a minha dica, que eu inclusive vou mostrar também na tampa, é que eu utilizo um pincel bem pequenininho, ó, de numeração 10 para fazer esse acabamento. Já hidratei ele em água, então eu vou pegar aqui essa tinta, vou colocar um pouquinho aqui na bandejinha. Hidrato aqui o pincel, ó, e começo bem devagarzinho a pintar essa bordinha, evitando borrar, ó. E aí, vocês vão fazer esse procedimento de 1 a 2 demãos, dependendo da cor da tinta. Pra ficar bem cobertinho aqui, essa parte ficar bem bonito e não borrei, ó. Perfeitinho. Então, agora nós vamos pra tampa. Eu vou começar agora a trabalhar na tampa. Então, eu vou começar fazendo a decopagem com o guardanapo. Eu tenho aqui um guardanapo e os 4 lados dele, ó, são iguais. E eu escolhi esse pedaço aqui para poder utilizar na minha caixa. Então, eu venho
na caixa aqui, posiciono da melhor forma, vejo quais elementos eu quero deixar em evidência, dou uma esticadinha antes aqui, ó, porque tem a parte marcada do guardanapo. É isso mesmo, eu vou querer deixar essa flor, deixa eu subir um pouquinho mais aqui, em evidência, a borboletinha e a parte escrita aqui com os arabescos. Então, o que que eu faço? Antes de passar a cola gel, né, com um pincel de cerdas naturais de tamanho 18 e alisar com um rolinho um pouquinho mais velhinho, eu preciso retirar as duas camadas que vem a mais aqui no guardanapo. Olha, por isso que é importante ter um fundo branco, um fundo claro aqui na caixa, para que o guardanapo possa se destacar, tá? Depois disso, eu sempre falo para as minhas alunas que é interessante, deixa eu tirar a cola aqui do meu dedo, pronto. É interessante conferir todos os materiais necessários, porque a partir do momento que você passar a cola aqui, vai secar, se você tiver que correr atrás de saquinha, de papelzinho, enfim. Então, olha, se certifique que você tenha um plastiquinho na sua mesa. Esses papéis aqui, ó, eu amasso e depois eu aliso o meu guardanapo. O rolinho, o pincel, a cola, obviamente, e uma bandejinha só para colocar aqui o pincel e o rolinho. Então, o que que eu vou fazer? Vou aplicar cola. Vou olhar também onde é a emenda da minha tampa. A emenda é aqui. Então, eu vou deixar, quando a cliente abrir a caixa, essa emenda ficar desse lado. Então, aqui será a parte da frente da caixa. Então, eu vou ter que colar a imagem virada pra mim, tá? Vou pôr a cola. Estico com o pincel de cerdas. Bem... Não pode deixar muito excesso e nenhum cantinho sem cola, tá? Então, eu gosto de vir com essa quantidade aqui boa de cola. Vou esticando. E pra me certificar de que eu não vou deixar excesso, eu venho com um rolinho, ó. Bem rapidinho, tá? Ó, aqui saiu um pelinho do meu pincel. Tem que tirar. Pronto. Venho com o guardanapo. Vou puxar um pouco a caixa pra baixo, porque tá pegando aqui no meu tripé. Posiciono bem, posso dar uma levantadinha, posso mexer com o guardanapo, para que ele fique bem esticadinho. Posiciono o plástico e aliso do centro para fora. Levanto. Olhem só, não ficou aquela marcação, tá vendo? Aqui, ó, ficou uma decupagem perfeitinha. E a próxima etapa vai ser secar para retirarmos o excesso com uma lixa. Agora, com uma lixa de unha, que eu deixo somente para isso, eu venho retirando aqui as bordas com a mão bem leve, de cima para baixo, ó. E por que que eu venho com a mão leve? Porque se eu vier com a mão muito pesada, eu vou riscar a pintura embaixo. Essa parte que sobrou, ó, dá pra fazer uma outra caixinha
quadrada, dá pra fazer sabonete decorado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar e guardar. Só essa partezinha que eu vou tirar que não vai servir pra nada. E vou guardar meu guardanapo. Então, com um guardanapo, vocês conseguem fazer de 3 a 4 projetos de caixas, tá? Ou acessórios complementares, como os kits de caixas aí com sabonetinho decorado. Vou colocar no cantinho, decopagem perfeitinha, tá? Pra selar esse guardanapo antes de receber o verniz, nós precisamos passar a mesma cola que nós utilizamos no fundo, que é a cola gel. Pronto, terminou de usar o pincel e o rolinho, coloca na água de molho para depois fazer a limpeza. A decopagem é apenas isso. Eu vou deixar essa parte secando e nós vamos fazer agora uma decoração aqui na parte interna da tampa, antes de fazer os acabamentos aqui das bordinhas e envernizar. Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar com stencil. Com essa parte seca, chegou a hora de virar a tampa e estampar o stencil. Então, aqui eu me certifico de que está bem limpinho, né, gente? Deixa eu passar um paninho aqui. Se a pessoa vai abrir a caixa dessa forma, então eu vou estampar o meu stencil assim, tá? Se você virar, vai ficar ao contrário, né, de cabeça para baixo. Então, eu vou virar aqui a minha tampa. Esse stencil aqui é da Arte Fácil. Eu vou colocar a referência para vocês junto com a lista de materiais, tá? E aí, eu vou posicionar aqui dentro da caixa. Coloquei a fita crepe, vou utilizar um pincel de pituá de numeração 6 da Condor. Ele já está hidratado em água. Então, eu coloco lá num potinho de água, venho num pano seco, torço bem, tiro o excesso, porque para trabalhar com pincel de pituá, você precisa que ele esteja umedecido e não ensopado. E a cor que eu vou utilizar para fazer essa estampa aqui desse stencil é a cor areia. Então, eu vou pegar aqui da própria tampinha, ó, a tinta. Lembra daquela bandejinha que nós estávamos utilizando? Pois bem, ela voltou. Molhei aqui o meu pincel. Vou trabalhar aqui na bandejinha, ó. Dou batidinhas pra tinta entrar. Venho com um pano seco. Bato também pra tirar o excesso, porque o menos é mais com o stencil, tá? Então, como que eu vou começar? Eu vou começar dando batidinhas. Eu não vou remover o stencil do lugar, porque depois é difícil posicioná-lo aqui dentro da mesma forma. Eu vou secar e aplicar mais uma demão. Eu não vou fazer esse contorno aqui de pespontos e linha, tá? Eu só quero a estrelinha e a mensagem. Pra eu ver se tá tudo ok, eu vou segurar aqui e vou levantar o stencil, ó. Está ótimo. Vou até retirar aqui o stencil. Pra mim está perfeito. Era isso mesmo que eu queria, tá? Terminou de usar o stencil, coloca também de molho na água o seu pincel e o seu stencil, porque dessa forma você terá esse stencil para utilizar em outros projetos. Para encerrar aqui a parte de pintura, agora eu vou fazer as bordinhas com o tom rústico e um pincelzinho menor. Ai, Pamela, mas e se borrar? O que eu faço? Simples. Você pega um pano, ó, umedece ele na água, por exemplo. Vamos supor que eu borrei essa parte. Eu vou umedecer o paninho e fazer a limpeza. Dessa forma,
a tinta interna tem que estar seca, porque se você fizer isso com a tinta úmida, você vai tirar o rosa da parte interna. E olhem só, perfeitinho, tá? Então, aqui eu vou aplicar 2 demãos e vou depois envernizar a peça toda. Chegamos aqui na etapa final, que é a arte final, a decoração final da caixa. E eu vou começar aqui pela parte de baixo. Eu tenho essas meia pérolas, que eu gosto de fazer a colagem aqui no fundo da caixa, para que ela tenha pezinhos e que possamos agregar mais valor na nossa peça. Então, eu separei 4 meia pérolas e vou fazer a colagem com a cola de silicone líquida. Então, eu vou posicionar 2 meia pérolas aqui e 2 aqui embaixo. Só para que a peça não fique em contato com o móvel de apoio. Quem quiser também pode fazer a colagem dessas meia pérolas com cola instantânea ou com cola branca para artesanato. Eu gosto de utilizar essa cola porque ela é um pouco mais encorpada e como a aderência dela não é instantânea, eu consigo movimentar um pouquinho essas pérolas antes de ser feita a colagem final. Prontinho. E aí eu deixo ela nessa posição, né, no móvel, para que essas pérolas firmem. Então, eu deixo ela ali de ladinho. E agora, nós vamos fazer a tampa. Na tampa, eu separei algumas flores que eu fiz de papel. Essas são as flores que eu fiz e escolhi para combinar aqui com o tema do papel e as cores também que nós utilizamos no projeto, tá? Então, para poder fazer a colagem dessas flores, eu vou utilizar a minha pistolinha de cola quente que eu deixei esquentando aqui do ladinho. Para complementar também, eu vou utilizar esse barbante elefante ou rami. E vocês encontram esses tipos de barbante em lojas de aviamento, em lojas de bijuterias da cidade de vocês, tá? Como que eu faço? Eu deixo os meus dedos um pouco abertos e vou girando aqui um pouco desse barbante para fazer um emaranhado aqui de linha. Venho com a tesoura, corto, torço assim para fazer como se fosse um laço, seguro. Eu vou colocar aqui. Então, eu vou pôr um pouco de cola quente nessa região e vou colar aqui esse barbante. Cuidado para não queimarem os dedos, tá? Vou pôr um pouco mais de cola. Colou bem coladinho. Vou colocar uma florzinha aqui, a menorzinha aqui embaixo e a outra também embaixo. Então, como que eu faço? Depois de colar aqui o barbante bem coladinho, eu dou uma arrumadinha nele. Vejo se a minha cola tá numa temperatura boa, eu vou deixar ele esquentando um pouquinho mais. E eu vou começar a colagem pela florzinha amarela, que é a flor maior. Vou passar a cola aqui na parte de trás da flor. Vou posicionar e aperto por uns instantes, até firmar. E aí, eu vou dando uma apertadinha aqui também na florzinha, para que ela fique bonitinha. Antes de colar a outra, eu dou uma levantadinha e vejo se eu consigo encaixá-la aqui embaixo, ó. Consigo sim. Venho de novo com a cola quente. Levanto um pouquinho. Posiciono e seguro. E a última florzinha também. Passo aqui, ó.
aí, quem quiser complementar mais a decoração, colocar mais arranjos, pode, tá? Eu quis fazer uma decoração na tampa, assim, um pouco mais simples, mais romântica, para combinar e dar o destaque também mais para a pintura e as técnicas que eu fiz na parte inferior aqui da caixa. E olhem só que graça, né? E esse, então, foi o resultado final da nossa caixa oval com as técnicas de esponjado, aplicação de carimbo e stencil.